Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elaine Silva, eu sou nutricionista, atendo principalmente o público feminino da área de emagrecimento. E eu criei esse canal para trazer mais informações e conteúdos a respeito de nutrição, mas conteúdos de verdade, conteúdos com evidência e comprovados cientificamente. Então, os mitos da nutrição nós vamos desvendar realmente. E eu queria contar um pouquinho para vocês quem sou eu, né? Meu nome é Elaine, como eu já comentei, eu atendo principalmente o público da área de emagrecimento e eu sou nutricionista desde 2021. Eu me formei no meio de 2021, bem ali no meio da pandemia, mas todo o conteúdo que eu tive na faculdade, ainda bem que foi algo, porque eu peguei ali mais ou menos um ano durante a pandemia, né? Foi o último ano da faculdade, já era período de estágio. Então foi bem no momento da prática, realmente foi bem complicado, né, toda a paramentação, mas graças a Deus deu tudo certo. Depois que eu me formei, eu continuei trabalhando, né, na área ali da nutrição, estudando, na verdade, cada vez mais. Então eu fiz pós-graduação, estou fazendo ainda, que ainda não terminou, na área de emagrecimento e obesidade. Eu também fiz vários cursos de especialização, frequentemente eu estou em congressos, sempre para atualizar. Porque atualizações de estudo tem o tempo todo. Toda hora alguém descobre uma coisa nova. Então, muitas vezes, quando a gente vê, esse alimento aqui faz muito bem. E no outro dia tá, esse alimento faz muito mal. Mas espera, vamos olhar ali, né, especificamente, vamos dar uma pesquisada, vamos ver se realmente tem evidência, o que foi descoberto sobre esse alimento que está hoje, agora no momento, né, antes era bom e agora está sendo considerado ruim. Então a gente tem que ter evidência para esse tipo de coisa. Eu não posso chegar simplesmente e falar, o carboidrato faz mal. Mas depende, para quem faz mal? Por que faz mal? Né? O que vai fazer ele ser mal para uma pessoa e bom para outra? Será que a quantidade interfere? Será que a qualidade desse carboidrato também vai interferir? Então isso são coisas assim, são muitas coisas na verdade que a gente avalia diante de um alimento. E para deixar bem claro aqui nesse canal, na nutrição, tudo depende. Vai depender de quem, para quem, quanto, como, quando consumir. Então assim, cada alimento ele tem uma particularidade. Mas existem aí inúmeras coisas que a gente precisa avaliar antes de dizer se realmente aquele alimento vai poder ser consumido ou não por aquela pessoa, e em qual quantidade ela poderia consumi-lo, né? Mas eu trabalho dessa forma. Então, a nutrição para mim é algo extraordinário. Eu amo a minha profissão, eu já trabalho há 2 anos, né, atendendo mesmo em consultório. Já tive diversos pacientes, todos, graças a Deus, 99% deles tiveram excelentes resultados e os que ainda não tiveram, nós estamos trabalhando aí para cada vez mais eles chegarem mais perto dos objetivos. Então, minha história na nutrição começou lá em 2016, quando eu realmente ali fiz cursinho pré-vestibular para entrar na faculdade. Então, eu já queria nutrição, eu já sabia que era essa área que eu queria para minha vida. O meu pai é diabético, então foi um dos motivos que me fez querer estudar nutrição, né? Então foi algo que realmente me tocou. E eu via ele, passava em médicos e às vezes eles davam uma lista, falavam, isso aqui pode, isso aqui não pode, esse alimento, essa fruta você não pode consumir de forma alguma. E aquilo me deixava um pouco intrigada, porque eu ficava, mas por que não pode? O que acontece? O que é realmente a diabetes dentro do corpo de uma pessoa? O que ela causa? O que ela faz? Isso começou a me causar muita curiosidade. E outras pessoas da minha família começaram a ter outros tipos de alteração, né? Colesterol alto, pedras nos rins também. Então era algo que eu ficava, mas como que a alimentação impacta tanto no colesterol alto? Como que esse colesterol sobe? O que acontece? Então isso me deixou muito curiosa, né? E aí foi por esse motivo que eu resolvi iniciar na nutrição. E aí eu consegui entrar na faculdade, estudei na São Camilo, que é uma faculdade que eu amo de paixão, assim. Realmente eu amava estudar lá, apesar de ser muito puxado, né? Porque durante toda a fase de faculdade, o esforço é muito grande que a gente precisa fazer. E eu venho de escola pública. Esse primeiro impacto que eu tive ali da faculdade foi muito pesado. No primeiro semestre ali eu achei que não ia conseguir, que não conseguiria passar,
porque me causava muito medo, era algo muito difícil. Aquela rotina de estudos que eu estava tendo na faculdade, meu Deus, eu nunca tive aquilo na escola daquela forma. Então, assim, pra mim foi algo completamente diferente, eu fiquei extremamente assustada. Mas aí a partir do segundo semestre já começou a ficar mais tranquilo, porque eu comecei a entender um pouco melhor. Artigo científico? Nunca tinha ouvido falar. Mas hoje, graças a Deus, já tenho um apego ali, consigo ler tranquilamente eles pra conseguir entender, até porque eu dependo de artigo científico, né? Então, pra eu falar que algo pode ou não pode, isso é bom, isso é ruim, eu preciso ter um embasamento. Eu não posso tirar essa informação da minha cabeça. Então, é isso que eu prezo hoje na nutrição, é estudar constantemente técnicas novas, estratégias novas, alimentos, suplementos novos, para conseguir aprender cada vez mais e levar meus pacientes ao resultado. Que graças a Deus eles têm resultados assim extraordinários. Então eu sou completamente feliz e apaixonada pelo que eu faço, porque a nutrição é algo que transforma a vida, né? O alimento, quem sobrevive sem se alimentar? É impossível. A gente precisa comer, a gente está em contato com o alimento todos os dias. E é importante a gente saber o que será que seria bom eu consumir todos os dias e o que eu deveria estar evitando. Então, isso são coisas que fazem parte e a gente tem que trabalhar em cima disso. Então, a alimentação é algo que todo mundo precisa e realmente é maravilhoso, é fantástico. Eu sou puxa-saco da minha área, né? Deu pra perceber. Eu gosto bastante. E hoje em dia, eu fico muito triste quando eu abro o Instagram, por exemplo, algumas vezes, e eu vejo muitas informações distorcidas. Que esse alimento é horrível, inflama, sendo que a pessoa não tem nenhum conhecimento básico do básico para estar falando aquilo. Então, o intuito desse canal, principalmente, é levar informação. Não só para meus pacientes, porque a gente acaba conversando bastante, eu explico bastante coisa durante consulta, mas para o público leigo mesmo, as pessoas que não são da área da nutrição, compreenderem, conseguirem entender de uma forma simples e fácil o que os alimentos fazem, o que os carboidratos fazem, o que as proteínas fazem, o que são as gorduras, por exemplo, e não condenar ali, né, diretamente um alimento. E o pão, por exemplo, que é um clássico. Não, comer pão engorda, o pão engorda. Como que o pão engorda? Para quem que esse pão vai engordar? Quem não deveria estar comendo esse pão? Será que não é a quantidade que está um pouco demais? Será que não são os acompanhamentos desse pão que estão um pouquinho ali em excesso, né? Ou muitos pães, talvez? Porque a alimentação, a gente precisa olhar do momento que você acorda até o momento que você dorme, né? Então, ali é o dia inteiro que a gente vai avaliar para definir ali o que vai poder colocar, o que não vai poder e as quantidades de cada coisa. Então, eu realmente sou apaixonada, eu também gosto muito da área esportiva, né? Durante a graduação, eu fui diretora de marketing da Liga de Nutrição Esportiva da São Camilo, eu também fiz parte do primeiro Interligas, assim que o Interligas foi criado, né? O Interligas, que hoje em dia eles associaram, né, todas as áreas, antes a gente tinha aulas separadas ali para cada uma, mas o Interligas Nutrição, a primeira geração do Interligas, eu tava lá também. E era principalmente da área desportiva que a gente acabava comentando. Até porque, quando a gente fala de emagrecimento, muitas vezes a gente associa o esporte. Então, a gente pega ali o paciente que ele tá emagrecendo, ele vai começar uma academia. Então, tem algumas recomendações e algumas coisas que a gente prescreve que podem auxiliar, porque essa pessoa tá treinando, ela tá fazendo exercício físico, então pode ajudar bastante, né? Então, vale a pena compreender toda essa parte e associar também. Mas a nutrição foi algo que transformou a minha vida, a minha própria alimentação também. Antigamente eu mesma tinha tantos mitos antes de começar a faculdade, que hoje eu olho e falo, meu Deus, como eu fui enganada, né? Como eu me deixava levar por informações que eu via na internet, via no Instagram, via um blogueiro falando, por exemplo, e eu não tinha o mínimo conhecimento. E eu estou realmente neste canal para fazer isso, para que vocês não façam igual eu fiz, né, lá no passado, quando eu não entendia de nutrição. Claro que não tem como eu ensinar vocês a serem nutricionistas, mas eu consigo ensinar a vocês coisas específicas da alimentação. Então, eu posso explicar detalhadamente o que é um carboidrato,
para que serve um carboidrato, que momento do dia seria melhor você consumir, quem deve evitar, né? Então, são coisas que eu consigo explicar para vocês e não deixar os mitos aí dominarem a mente de vocês. Então, eu realmente estou muito feliz por estar criando esse canal e peço para que você que está assistindo esse vídeo pode deixar aí nos comentários algum tema que você quer que eu traga para cá, que eu possa comentar sobre ele, ou algum alimento específico, ou um suplemento, ou alguma recomendação, ou tipos de dietas, porque a gente abre o Google ali, né, por exemplo, para emagrecer, que dieta que é melhor? Depende, né? Então, pode ser um assunto específico também, não tem problema nenhum, eu fico à total disposição de vocês. Então, eu agradeço demais para você que ficou aqui até agora, que teve esse tempinho para me ouvir. Então, muito obrigada e sejam muito bem-vindos ao meu canal.